Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Fernando Betete, o seu repórter saúde. Mais uma vez lembrando que eu sou jornalista profissional com muito orgulho. E aqui no canal do Fernando Betete nós vamos falar, e sempre falamos, sobre saúde. É a medicina da saúde e não a medicina da doença. Por isso que eu sempre seleciono médicos, pesquisadores, profissionais da área da saúde, que sempre têm uma contribuição diferente da medicina convencional, que também é importante, né? Se você for atravessar uma rua e sofrer um acidente ou tiver um infarto, você tem que desentupir logo os vasos, e se tiver uma fratura, tem que arrumar na medicina convencional, que é muito importante e respeitamos. Mas nós também temos uma medicina que eu considero a medicina integrativa, né? Porque o corpo humano ele está todo interligado. A medicina convencional ela fracionou o corpo humano em lotes, né? Mas não dá para você tratar somente o coração se o fígado tiver um pouco ruim ou o rim não tiver legal. Então tudo está interligado. Para você que está chegando agora, eu tenho alguns comentários aqui. Mas a live mudou de horário? A live aqui do Fernando Betete sempre muda de horário, porque depois você acessa a informação na nossa plataforma, né? Porque eu dependo do horário do meu convidado, que também tem que coincidir com a minha disponibilidade. Então, a qualquer hora nós entramos no ar aí. Para você que está chegando agora, eu peço gentilmente aí que você se inscreva no nosso canal, Fernando Betete, porque é importante o número de inscritos para que o YouTube coloque essa informação para mais pessoas. E se no final aqui da nossa entrevista você gostou, você deixa o seu like. E se você não gostou, você deixa o seu dislike. Aqui, a democracia funciona. O meu convidado de hoje, ele tem um nome chamado de Doutor Kefir. Kefir com a letra K. Doutor Kefir. Você pode procurar na internet, no nosso amigo Google, e você vai encontrar aí o Dr. Djalma Marques, como também conhecido como Dr. Kefir. Agora, Kefir, imunidade, como melhorar, será que isso tem a ver? Fique aqui com a gente que você vai entender tudo isso. Deixa eu fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado, o Dr. Djalma Marques. Ele é médico pela Universidade Federal do Pernambuco, PhD, né, fez pós-doutorado em medicina preventiva pela Universidade de Barcelona. É um médico aí que atravessou fronteiras, né? Foi professor e pesquisador em universidades do Brasil, Europa e da Fundação Oswaldo Cruz. Idealizador e sócio fundador da empresa de biotecnologia de probiótico. O que será isso, hein? A gente vai te explicar direitinho. Biológicos é o instituto onde ele fica a maior parte do tempo fazendo as suas pesquisas e desenvolvendo o seu trabalho. Doutor Djalma, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. E a primeira pergunta que eu faço para ti é: por que da medicina convencional, que eu sei que como médico o senhor conhece muito bem, o senhor resolveu migrar, né, ou direcionar os seus estudos e sua pesquisa para essa medicina integrativa? Olá, Fernando, bom dia. Bom dia a todos que assistem. É uma honra, viu, estar junto com você. Você que é muito seletivo nos seus programas, nas suas entrevistas. Me sinto muito honrado. Obrigado. Veja, eu faço uma diferença, e existe uma diferença entre medicina convencional e medicina tradicional. Medicina convencional é aquela que se convencionou como medicina. Ela difere radicalmente da medicina que é tradicional, que toda vida foi praticada, entendeu? A chamada medicina convencional, ela acompanha muito a ciência atual, que tudo é baseado em evidência, tudo é baseado em publicação, tudo é baseado em algo que o médico da ponta, o que está trabalhando na ponta, ele não tem muito acesso. Eu um dia estava conversando com os colegas, numa palestra, ele estava perguntando para eles quantos médicos que trabalham na ponta têm acesso todo dia às inúmeras publicações que saem diariamente. São poucos, são raríssimos, entendeu?
Então, o que é que tem ocorrido? O médico, ele repete uma frase que ele ouviu de outro médico. Tal coisa não tem comprovação científica, não tem estudos robustos, não tem evidência 1A. Muitas vezes ele nem sabe o que é que significa evidência 1A. Porque ele está trabalhando no dia a dia, ele está no posto de saúde, ele está no hospital. Então, essa é a medicina que eu chamo de convencional. Ela se baseia muito em protocolos. Da década de 90 para cá, nas universidades, se estuda muito protocolos. Você tem um protocolo para tratar tuberculose, um protocolo para tratar, né, verminose, um protocolo para tratar a gripe, tudo é protocolo. E nós não cuidamos muito do objetivo do protocolo, que é o ser humano. Eu me surpreendi muito na faculdade de medicina quando eu observei que eu estudei muita coisa sobre micróbios, sobre parasita. Eu tinha que saber tudo sobre parasita, quem era a mãe dele, a avó dele, que tipo de roupa a avó dele usava, o alimento. Tudo que você pode imaginar, nós adentramos na vida dos micróbios e dos parasitas. Mas nós não tivemos aula sobre saúde. Isso me impressionou muito, sabe? Não era mais, desde quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 72, já não se falava de saúde, se falava de doença, só doença. É tanto que uma época depois que eu já estava trabalhando como pesquisador, eu fiz um projetinho e coloquei para os colegas assinarem, ninguém assinou, claro, era para transformar o Ministério da Saúde em Ministério da Doença, porque ele não trabalha com saúde. Se você chega no médico da medicina convencional, por isso que eu estou fazendo essa introdução, Sim, ok. ele te pede uns exames. E você faz, ele quase não te olha, ele pede exame. Medicina convencional se baseia muito em exames. Então, você faz um monte de exame, ele olha aqui, ele vai ticando, normal, normal, normal. Não, você está todo normal, está tudo bem, pode ir embora. Você não é de interesse da medicina convencional, pode ir embora. Entende? A medicina tradicional, diferente disso, ela usa exames como complementares. Eu ainda hoje eu peço exames para complementar, para que me mostre se o diagnóstico, a linha de pensamento, né, que eu estou traçando, o norte que eu estou traçando para cuidar do paciente está correta. Muitas vezes mostra que sim, outras vezes que não. Aí o exame complementar me ajuda, mas eu olho para o paciente. Às vezes o paciente chega, doutor, estou com esse problema na pele. Eu digo, como é que são tuas fezes? Não, doutor, na pele. Eu digo, sim, não estou surdo, não. É as fezes, como é que são? Como é teu cocô? Tu faz todo dia? E a pessoa às vezes para e diz, às vezes eu passo 3, 4 dias sem fazer. Ok. E se o caminhão de lixo passar 3, 4 dias sem passar na tua porta, o que é que acontece com o teu lixo? Começa a cheirar mal. E quando tu abre, o que é que tem? Tem muita mosca, muita... Eu digo, pois bem, teu intestino está desse jeito. Entende? Então, como é que são tuas fezes? Como é a frequência do funcionamento do teu intestino? Qual é a cor das tuas fezes? Sai em pedacinhos ou sai inteira? Sai grossa ou sai fina? Cheira mal ou não cheira? Então, isso são coisas da medicina tradicional. Doutor Djalma, já que você falou em cocô, né? Eu faço um parênteses aqui. O que é normal, então? Você tem que ir no banheiro uma vez por dia, 2 vezes por dia? Quais são os tipos de pacientes que chegam até o seu consultório se queixando de uma coisa e a hora que você vai fazer o início da anamnese dessa consulta, você para nessa questão do intestino? Olha, eu digo sempre, nós deveríamos ser como passarinho. Comeu, evacuou. Comeu, evacuou. Deveria ser sempre assim. Então, uma frequência que eu considero normalíssima é você ir 3 vezes no banheiro por dia. É como eu vou, tá certo? Agora, se tolera na medicina convencional, você passar 2, 3 dias sem ir no banheiro, eu não tolero. Para mim, tem que ir todos os dias. E fazer cocô deve ser uma hora de prazer, igual um bebê. Eu tenho uma netinha de 4 meses, que é curioso, quando ela está fazendo cocô, é a cara de alegria dela, assim, quando ela faz,
e que ela termina, ela está sempre sorrindo. Então, deveria ser o mesmo prazer de você ter o cocô, você fazer o cocô, o prazer de você comer, entendeu? Deveria ser o mesmo. Todos os dias você ter a mesma coisa, entendeu? Então, todo dia, uma vez por dia, pelo menos, eu exijo que você tenha isso para poder ter uma vida normal. E qual é o cocô saudável? Tem cocô saudável? Tem. Olha, eu morei um tempo no sul da Espanha. Ali tem uma cultura árabe muito forte, né, de mouros. E eles têm a coisa com cavalo, eles vendem cavalo, né, negociam cavalo. Eu sempre ia naquelas chamadas feiras, onde eles estão com muitos cavalos ali, aqueles cavalos andaluzes grandes. E tem o cara que é provador, é o cara que vai identificar o cavalo que está saudável para o dono que quer comprar. Ele só diz se está saudável ou não depois que o cavalo faz cocô. Quando ele faz cocô, então o cara pega o cocô do cavalo, faz assim e diz pode comprar ou diz não compre. Pelo cheiro, ele identifica a acidez do cocô, ele identifica o cheiro do cocô, a consistência, ele identifica tudo e ele diz compre ou não compre. Eu não estou falando para você toda vez que fazer cocô fazer um negócio desse, claro, mas o cheiro do cocô, ele é sem cheiro. Um cocô normal, ele não tem cheiro. Entendeu? Esse é o cocô que realmente sai de um intestino saudável. Então, primeiro item, um cocô sem cheiro, né? Aquele cocô que a pessoa passa em frente ao banheiro e tem até ânsia de vômito. Aí a coisa já está errada. Tem bactéria produzindo coisas, toxinas terríveis aí. Se você tem um cocô com cheiro, com um cheiro muito forte, que a gente chama de fedor, né, a palavra popular, Sim. é sinal de que tem bactéria produzindo toxina e aí causando problema para você. E em Entendeu? relação à consistência, o que a gente pode falar? Então, consistência ela varia um pouco de cocô para cocô, de pessoa para pessoa, mas ele não pode ser seco. Cocô seco significa que você está desidratado, entendeu? O cocô deve ser pastoso e deve sair com facilidade do seu intestino. Você observa, eu criei muito cachorro, tá? Cachorro grande, com fila. Eu observava muito os cães, como é que eles se comportam nisso. Eles vão fazer cocô, ele demorava um pouquinho ali, arrumava o lugar onde vai fazer, faz e vai embora. Tem pessoas que passam meia hora no banheiro para fazer cocô. Meia hora forçando toda a vascularização do reto para poder sair o cocô. Isso não é normal. Então, o normal é ele sair pastoso, ele não sair preto, depende um pouco da alimentação, mas ele não sair preto, borra de café, e ele não sair seco, cheio de dobras. Ele tem que sair consistente e mais ou menos da grossura do que é seu intestino, um pouco mais fino. Quando é aquele cocô muito fino, significa que teu intestino está inflamado, certo? Quando ele é seco, ele está desidratado. Quando ele tem muito cheiro, significa que tem bactéria putrefativa trabalhando acima do volume normal que deveria trabalhar. Então, cocô, para mim, é fundamental para um diagnóstico. Isso é medicina tradicional, entendeu? Quando eu olho a língua do paciente, eu tenho um mapa ali que me diz muita coisa. Quando eu peço para ver as unhas do paciente, tá? Então, eu vejo, ali tem saúde, ali reflete saúde ou não. Quando eu vejo pálpebras. Então, tudo isso são coisas que nós praticamos de muitos e muitos séculos na medicina tradicional. Medicina convencional, eu faço essa diferença. Ele vai... Eu levei uma vez meu filho mais velho, sabe, Fernando, para uma consulta, e como ele não consumia produto de origem animal, ele só consumia produtos cereais, vegetais, frutas, etc. Então, eu sabia que ele ia, até na faixa de 12 anos, ele ia crescer menos. E depois daí ele ia pegar o ritmo normal. Mas minha esposa insistiu um pouco, eu levei no médico, um catedrático de endocrinologia da universidade onde eu estudei.
Eu nunca digo que sou médico quando eu vou para consulta médica. Isso é um grande segredo, viu, colegas? Então, quando eu entrei com ele, o cara não olhou para mim, o médico não olhou para mim, não olhou para meu filho. Ele falou o nome dele, Jonatas Fonseca Marques, qual é a idade? 12 anos, de cabeça baixa ele estava. O que é que está sentindo? Aí eu falei, doutor, meu filho, a gente tem problema, minha esposa queria saber, que ele só tem 12 anos, mas ainda está muito pequeno, tá? O que é que ele come? Aí eu falei, tá? Aí ele falou, toma leite? Eu disse, não. Come carne? Falei, não. Come ovo? Não, isso não vai crescer nunca. Aí eu falei, por quê, doutor? Onde é que ele vai tirar cálcio? Aí eu falei, ele pode tirar do gergelim, que tem 49 vezes mais cálcio do que o ovo do que o leite. Aí ele, onde você viu isso? Eu disse, no doutorado. De quê? Eu disse, de medicina. Eu estava a ver a cara. Você é médico? Eu falei, sou. Sou da Fundação Oswaldo Cruz, e eu pesquiso alimentos. Tá. Rapaz, eu não sabia. Eu falei, claro, doutor, que o senhor não sabia, porque a gente não estuda alimentos na faculdade. Durante 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, eu nunca estudei, nem nenhum médico no Brasil venha me dizer que estudou um só alimento. Não se estuda alimento na universidade. Como é que eu posso falar daquilo que faz do teu alimento o quê? O teu remédio, medicina tradicional. Como é que eu não estudo nenhum alimento e vou orientar sobre alimentação? Entendeu? E pasme, nas faculdades de nutrição também não se estuda alimentos. Faculdade de nutrição não estuda alimento? Aí você está pegando pesado aí. Todos que eu falo dizem a mesma coisa que você me disse. É tanto que você chega no hospital hoje e você vê lá a nutricionista passando fígado para quem tem deficiência de B12, de B6, etc. Você vê purê de batata inglesa. Você vê arroz branco. O que é que se estuda nas faculdades de nutrição? Escuta bem, estuda carboidrato, proteínas, vitaminas, protocolos, dieta para atleta, dieta para não sei o quê. Pergunta para um nutricionista, principalmente as nutricionistas de agora, pergunta para ele a diferença entre um óvulo de granja e um ovo de capoeira, que são duas coisas completamente distintas. Ovo e óvulo. Óvulo de galinha de granja. Pergunta para eles o que é o feijão azuki e qual é a diferença do feijão azuki para o feijão de corda ou o feijão mulatinho. Pergunta a diferença entre o arroz cateto integral e um arroz agulha e um arroz branco. Eu dou aula para o pessoal de nutrição. E eu começo a fazer perguntas e elas começam a rir. Porque não se estuda alimentos. Se estuda proteínas, repito, vitamina, carboidrato, dietas e protocolo. Isso é nutrição convencional. Isso é medicina convencional. Quando eu falo de medicina tradicional, nutrição tradicional, eu estou no outro departamento. Tu me entendes? Entendi. Já que você tocou no assunto aí da consulta do seu filho, como que ele vai crescer, se não tem cálcio, você já deu uma dica aqui. Uma das perguntas que eu sempre recebo aqui é a questão do ferro, né? Que sempre quando a pessoa está com anemia ou ferro baixo, aí é sempre às vezes tem que tomar um soro, tem que tomar um medicamento na veia, essa questão toda. Já vamos dar essa orientação aqui para o nosso público, então. E se a pessoa está com ferro baixo, doutor? Então, veja, é muito curioso isso. Veja, se você vai no médico e você tem déficit de B12, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer B12, correto? Sim. Você tem déficit de vitamina A. O que é que ele vai fazer? Vitamina A. Déficit de B6. B6. Essa é a medicina convencional. Ela simplesmente supre aquilo que está faltando. Ela não pergunta por que está faltando. Entendeu? Que é a grande pergunta. Como? Que é a grande pergunta, né?
Eu pergunto. Mas é pergunta de pesquisador isso daí, né? O médico, ele quer o protocolo, ele quer a receita, eu já conheço. Ah, como é que trata isso, como é que trata aquilo, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Pensar não é para qualquer um. Eu posso fazer um parênteses para te explicar uma coisa com respeito Sim, ao protocolo. Quando a gente entra na faculdade de medicina, eu lembro, estava lembrando outro dia, quando estavam falando dessas tais vacinas, hoje em dia, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade de medicina, segundo ano, a gente já gosta de estar de bata, andar de bata, de ônibus, porque você tem é um status, né? É igual advogado que só anda de paletó e gravata, né? Padre que só anda com aquele negocinho de padre aqui. É um status. Então você vai de bata para a universidade, é muito legal. Mas no segundo ano, a gente já começa a ser abordado pelos laboratórios. Eu lembro de um laboratório, que eu não vou citar nome, mas é um laboratório bem pequeno, que ele tinha uma característica, uma estratégia muito boa. Ele começava a abordar estudantes desde o segundo ano. E ele nos enchia de amostra grátis. Eu me lembro demais do xarope que ele dava para tosse. Quem não tem tosse no mundo? Quase todo mundo tem uma tosse, tem um catarro, um pigarro. Então ele enchia a gente de remédio. E eu chegava em casa, eu sou do interior, eu sou sertanejo, tá? Mas eu morava na capital já. Eu vim para a capital com os 14 anos, 15 anos. Então, eu chegava em casa, minha família sempre tinha gente do interior. Quando eu chegava com minha bolsa cheia de remédios, puxa, parecia, sabe, os urubus que chegam lá para comer a carne disso. O que é que tem aí para tosse? Para tosse tem tal. O que é que tem para isso? Tá? Isso tem tal. Eu já era um doutor, no segundo ano de medicina. Não sabia bolufas, mas já era um doutor. Terceiro, quarto ano, então, você é enchido de remédio. Veja, você é educado para suprir aquilo que tem deficiência no paciente. Então, vitamina B12, vitamina C, vitamina isso, vitamina aquilo. Quando o paciente vem para mim com aquela coisa, falta tal vitamina, então na minha mente já vinha a ideia do que é que eu ia usar. Isso é medicina convencional, tá? Hoje, como é que eu raciocino? Hoje faz uns 40 anos. Como é que eu raciocino? Você está faltando vitamina A, por quê? O que é que você come? Primeira pergunta. O que é que você come? Tá. Como funciona teu intestino? Ele absorve o que você come? Ou as tuas fezes estão cheias de vitamina A? Estão cheias de ferro? Entendeu? Estão cheias de B12. Então, eu preciso entender o que é que você come, o que é absorvido e o que é eliminado. Isso é a coisa mais simples, mais elementar da medicina. e é lógico, né? Lógico. Então, a primeira coisa que eu vou para quem tem falta de ferro é o que é que você come que contém ferro. Que tipo de folhagem que você come que é rico em ferro? Você come aqueles vegetais escuros, rico em ferro? Não, não como. Eu gosto muito de hambúrguer de McDonald's. Vai ter déficit de muita coisa. Porque esses hambúrguer aí, não só não vão suprir a tua carência, como eles vão sugar o que tu tens. E o refrigerante acaba ajudando, né? E o refrigerante, quantos tu toma por dia? O pessoal fala, a Coca-Cola é terrível, tem coisa pior do que a Coca-Cola. A Fanta é pior. Tem muitos outros que levam muito mais corante. Não estou dizendo que Coca é boa, hein? Coca é uma miséria, uma desgraça. Mas tem outros que são piores ainda. Então, o problema não é Coca-Cola, é refrigerante. Quantidade de sódio absurda, quantidade de açúcar absurda. Açúcar é um produto alcalino. Quanto mais alcalino você coloca no seu organismo, mais ele produz ácido, mais ele vai acidificar teus tecidos, mais vai favorecer a pouca absorção dos nutrientes. Então, a coisa, sabe, Fernando, parte de outro prisma, de outro paradigma. Essa é uma medicina que custa tempo. Custa tempo, principalmente para convencer o paciente de que ele precisa se alimentar, ele precisa evacuar bem. Às vezes a pessoa chega com problema de pele, a pele reflete, a pele é um espelho do teu intestino. O que ocorre no teu intestino ocorre na pele.
pele feia, intestino feio e vice-versa. Mas você está num dilema, né, doutor? Porque veja bem, você que é médico, os teus colegas que estudaram na área da saúde, já tem dificuldade de aceitar essa parte lógica, já tem dificuldade de aceitar esse bom senso, já tem dificuldade de entender toda essa fisiologia que faz parte do raciocínio médico. Imagine então o paciente que está muito mais mal acostumado, né? A facilidade da comida ruim, das lanchonetes, dos lanches rápidos, para ele mudar esse hábito também, em virtude de toda a grande mídia, não é fácil o paciente sair daí, porque ele quer uma pílula, né? Ele quer uma cápsula que resolve tudo. E tem essa cápsula, doutor? Olha, essa história que você está me contando foi implantada há muitos séculos. Antigamente, as faculdades de medicina elas tinham escolas. Então, elas se baseavam naquilo que já se praticava no dia a dia, né? Pelos índios, pelos aborígenes, nativos. Então, as faculdades de medicina colhiam muito material desse pessoal e faziam as pesquisas. E cada escola de medicina tinha sua forma de tratar. Isso foi nos Estados Unidos, na Austrália, Canadá, na Europa. De um tempo para cá, um cidadão muito conhecido chamado Rockefeller, ele investiu, no início foram 100 milhões de dólares para pesquisa nas universidades americanas. Ele investiu para que todo mundo fizesse pesquisa e, ao mesmo tempo, ele investiu na indústria farmacêutica. Bom, e a partir daí, tudo da faculdade de medicina é ligado à indústria farmacêutica. Quem manda, escute bem, quem manda na faculdade de medicina no mundo todo é a indústria farmacêutica. Eu tive um colega no doutorado que ele estava fazendo uma pesquisa. Não é só na indústria farmacêutica, não é só na faculdade de medicina que a indústria farmacêutica manda, não. Mas tudo bem, depois a gente continua. Mas então, eu tive um colega no doutorado que ele estava fazendo uma pesquisa sobre a influência do alumínio no Alzheimer, o resultado do alumínio no Alzheimer, no autismo e outra coisa que eu não lembro mais, demência senil. Tá, ele estava fazendo essa pesquisa. E ele começou a pegar, por exemplo, vacinas, grande quantidade de vacina que é produzida com alumínio. O alumínio, por exemplo, ele pegou uma vacina lá, eu lembro que era 255 microgramas, eu acho, de alumínio em cada dose. O ser humano só suporta 50, o adulto, 50 microgramas. Acho que é micrograma, eu não lembro. Estavam utilizando 5 vezes mais. Então, ele começou a fazer esses questionamentos. A universidade, na Europa, hein? Eu estudei na Europa, então, uma das universidades mais famosas da Europa, foi levado, na época era uma, como é que chamava? Nem lembro, a comunicação não era não era digital, esqueci até o nome de como era. Recebeu lá dizendo o seguinte, que ou esse rapaz mudava a linha de pesquisa dele, ou iria ser cortado a relação universidade-indústria. E ele teve que mudar o doutorado. Um telex. Recebeu um telex. E Esse foi é antigo, mudado. hein? Esse é antigo, telex. Teve que ser mudado a tese de doutorado dele. Então, a coisa está tudo sob controle. E eu vou te falar mais uma coisa, Fernando, você vai ficar assustado. A cadeira das mais importantes na Faculdade de Medicina chama-se terapêutica, que é quando a gente realmente vai pegar a caneta e o carimbo e vai prescrever para o paciente. Nós já, a essa altura, já temos aprendido tudo de anatomia, de microbiologia, de parasitologia, de patologia e todas as guias que você pode imaginar no mundo. E agora chegou o momento exato de nós colocarmos no papel o medicamento e o carimbo para o paciente. São 3 meses de disciplina terapêutica. Um semestre, 4 meses chutando. E aí você vai aprender terapêutica com quem? Você está no seu consultório, na sua clínica, e chega o representante do laboratório com uma revista. E diz, doutor, já viu a última novidade? E ele vai te apresentar a última novidade agora. Isso aqui é uma partitura de música, é outra coisa. Ele vai te apresentar. Está aqui, doutor, a última novidade.
esse medicamento foi testado, não sei o que, e vai te deixar uma caixa lá para atender a 30, 40 pacientes. Pum! E é ali que tu vai ser orientado. Eu sei que os colegas ficam com muita raiva quando eu falo, Fernando, mas infelizmente é isso, cara. É isso que acontece. Nós aprendemos terapêutica com representante de laboratório e não na prática clínica da medicina tradicional. Estamos conversando aqui com o Dr. Djalma Marques. O nosso bate-papo era para ser mas o bate-papo aqui tá muito interessante, muito ilustrativo, elucidativo, muito didático. Para você que está chegando agora, a gente pede aí, deixe o seu like se você estiver gostando. E você que não está inscrito, se inscreva também no canal aqui do Fernando Betete. Estou conversando com o Dr. Djalma Marques, conhecido como Doutor Kefir. E a partir de agora, já na nossa reta final aqui, que a gente vai entender, então, a importância do kefir e no sistema imunológico, que era a nossa pauta inicial. Mas como a gente está aprendendo um monte aqui de coisa com o Dr. Djalma, eu aproveitei para já a gente ilustrar a nossa audiência aqui, que está muito boa e muitas dúvidas aqui. E Doutor Kefir, você encontra aí no Google, ele tem lá o seu Instagram também, doutor escrito, né? E Kefir com a letra K. Kefir. Digita aí no Google e depois aqui embaixo a gente vai colocar o link dele também para você ser um seguidor do Dr. Kefir. Já investimos aqui um tempo nessa cultura geral que foi muito produtiva, mas de forma bem prática, doutor, o que é o kefir e qual a função dele no sistema imunológico, que hoje em dia o sistema imunológico é muito importante. Sempre foi, mas nessa guerra a gente tem que ter um soldado bem armado. Ok, deixa eu responder uma coisa antes para poder falar do kefir, a respeito do sistema imunológico. Sistema imunológico, muita gente fala que é aquele sistema inato, aquele que você tem nas suas células, macrófagos, os leucócitos, etc. Esse é um lado do teu sistema de defesa. O outro lado do sistema de defesa, que eu chamo sistema imunológico de barreira, é o que você recebe desde a placenta, desde a passagem no parto normal, você recebe de sua mãe, desde o contato com o meio ambiente, com o ar, e até 2 anos você tem formado o que nós chamamos de microbioma. Tá? Ou quando ele é localizado, por exemplo, a microbiota do intestino ou da pele, e o total disso é o microbioma. O que é o microbioma? São esses micro-organismos probióticos, aí inclui bactérias, fungos, vírus, muitos vírus. Bom, um monte de micro-organismos que eles fazem parte do teu ser. E você é muito mais micro-organismos externos do que célula do seu próprio corpo. Alguém escreveu um livro, 10% humano, talvez seja um pouco exagerado, mas nós temos pelo menos 2/3 de nossas células que habitam em nós não são células humanas, são células de micro-organismos. Então, a microbioma são essas células interagindo com teus genes. Isso é o que nós chamamos de microbioma. Ok? Então, você precisa estar alimentando o seu microbioma constantemente, especialmente a microbiota, que é o microbioma local, do intestino. E como é que nós alimentamos? Nós alimentamos com 2 coisas. Uma é com prebióticos, que são as fibras, e outra é com probióticos, que são esses micro-organismos que estão em alimentos fermentados. Certo? Bom, os prebióticos, a indústria de alimentos tirou os prebióticos. É tudo sem fibra. É farinha sem fibra, é a farinha branca de trigo. É arroz sem fibra. É biscoito sem fibra. É tudo sem fibra. Eles limparam os alimentos, entre aspas, e aí entregam para você uma coisa parecida com o alimento que vai destruir a tua microbiota intestinal, porque vai sem prebióticos. E o outro lado da história é que você não consome quase produtos fermentados aqui. A gente consome o vinho, que é um produto fermentado, a gente consome, o que mais?
sopa misoshiro, que é mais o japonês que consome, o restaurante japonês. Já tem gente perguntando, e a cerveja? A cerveja não é fermentada? Cerveja é fermentada, mas é só com leveduras, entendeu? E é muito pouca ali, leva pouca coisa. Quando eu falo fermentado, você tem que incluir as bactérias, principalmente, os lactobacilos, etc, etc. Vem daí, então, a importância de tomar um cálice de vinho por dia, é isso ou não? É uma das coisas essa daí. Uma das coisas do vinho. Ok. A grande diferença do vinho também é para suco de uva. Todo mundo diz que é igual, não é igual. Bom, então, os probióticos, eles estão no mercado, são probióticos, são micro-organismos, é pró-bio, ou seja, a favor da vida. Todo micro-organismo que favorece a saúde, favorece a vida, ele é um probiótico, tá certo? Então, a indústria ela isolou esses probióticos, lactobacilo casei, lactobacilo xirota, lactobacilo não sei o quê, raminosos. Eles separaram esses probióticos e te vendem a cápsula. É bom? É, não é mal. Agora, tu imagina uma floresta que teve um dano grande na floresta, o fogo, ou agrotóxico, alguma coisa que pegou e está toda danificada, acabaram esses animais. Você colocar lá 1.000 casais de canários é bom? Não é ruim. 1.000 casais de lagartos é bom? Não é ruim. Agora, é melhor colocar 4 casais de canário, 4 de lagarto, 4 de galo de campina, 4, pouquinho de cada e fazer um monte para eles procriarem. Isso é muito melhor, concorda? Sem Então, dúvida. o kefir, ele não é probióticos isolados. Ele é um alimento vindo do Cáucaso, a origem é o Cáucaso, onde nós estudamos foi o probiótico da Abcásia. Se você for ver o país chamado Abcásia, por curiosidade, é um país desse tamanho, tem 300 mil habitantes. Mas é o país mais longevo e de saúde mais espetacular que a gente encontra na Terra. O que é que eles consomem diariamente? Kefir, que é um alimento à base de leite de cabra ou leite de ovelhas, e peixe seco e pão de centeio integral. Nós trabalhamos com kefir, e aí daí vem meu apelido, porque eu não queria usar leite, que eu não utilizo produto de origem animal, assim, evito o máximo. E no projeto nosso, que é o projeto Biológicos, a gente não utiliza produto de origem animal. Então, eu adaptei esses micro-organismos. Quando eu digo eu, é minha esposa, eu era só um auxiliar, tá? Então, adaptamos os micro-organismos do leite e adaptamos para outros substratos. Por exemplo, farinha de arroz. Então, a gente desenvolveu. E para frutas. Então, por exemplo, você encontra lá na Europa esse kefir aqui, ó. É produzido pela Danone, inclusive. E tem esse kefir aqui que a gente encontrou lá na Grécia. Tudo é feito à base de leite. São probióticos em grande quantidade à base de leite. Nós, como a gente mora no país tropical, somos tropicais, nós adaptamos os micro-organismos a frutas. E aí saiu o kefir de frutas. Aí nós temos várias frutas, ó. Açaí, por exemplo. Quando eu comecei a fazer isso, o meu orientador aqui é kombucha, mas também usa kefir. Isso aqui é de uva. Quando nós começamos a fazer isso, fazer essa adaptação, o meu orientador achou que eu estava ficando pirado, porque você vai adaptar lactobacilo a frutas. Hoje nós temos uma grande quantidade de kefir, todos à base de frutas. E, para homenagear o kefir, nós pegamos os suplementos, né, Ai, está saindo o contrário? Como é que é? Aqui está normal, aqui está normal. Normal. Bom, aí pegamos o kefir e fizemos os suplementos à base de kefir. Então, por exemplo, agora, para a Covid, a gente colocou o selênio, colocou vitamina C, colocou o zinco, que são base assim, para proteção, né, da virose, e também magnésio, e fizemos ele em cápsulas. Então, essa é a experiência que nós temos. O kefir nós conhecemos na década de 90, num país extremamente frio, onde todo mês, quase, ou de 2 em 2 meses, você tem um resfriado, meus filhos pequenos. E quando começamos a consumir, nessa época, até hoje, são adultos. Meu filho é um jogador de futebol americano profissional, minha filha também pratica esporte, eu, minha esposa, até hoje,
praticamos muito esporte. Eu tenho 6,8. Ela eu não posso dizer, porque não tenho autorização da senha dela para falar a idade. Mas, assim, temos uma saúde que podemos contar a gripe numa mão, desde essa época até hoje. Estamos aqui, trabalho com Covid, contato com Covid todo dia, não uso máscara, não me vacino e nem faço lockdown. E não temos nada, graças a Deus. E a relação direta, então, do kefir, né? A gente sabe da importância do kefir, estamos aprendendo a importância do kefir junto à saúde humana, mas mais precisamente kefir e sistema imune, doutor Djalma. Sistema imunológico, a grande parte do teu sistema imunológico, a maioria da tua defesa está no intestino. Se teu intestino você tiver o que nós chamamos de disbiose, um desequilíbrio, porque ali habitam uma multidão de micro-organismos, do bem e do mal. O mal sempre está para equilibrar o bem. A gente nunca pode chamar de mal mesmo, né? Ele vem para expor o bem. Então, tem todo tipo ali de micro-organismo. Quem vence a guerra ali é quem determina a saúde do teu intestino. Então, o kefir, ele repõe aqueles micro-organismos do bem que estão faltando de você, dando equilíbrio na luz intestinal. Com isso, o teu sistema imunológico vai poder produzir todas as defesas que ele produz naturalmente quando está sadio para te defender. Então, é simplesmente, não é. Quando eu levei isso para a Anvisa a primeira vez, e levei, inclusive, vários trabalhos que nós publicamos com câncer de intestino sendo tratado com kefir, a Anvisa falou, então é um remédio. Eu digo, não é. É porque na cabeça de vocês, tudo que cura é remédio. Mas o pai da medicina disse, faz do teu alimento o teu remédio. Kefir é um alimento, e é um alimento que cura muitas doenças. Eu não vou entrar em detalhe, porque senão a gente tira outra live, Fernando, mas muitas doenças, por quê? Porque mexe no teu sistema imune, mexe nas tuas defesas e te prepara para enfrentar todo tipo de bactéria, fungo, vírus que aparece na tua vida. Estamos conversando aqui com o Dr. Djalma Marques, conhecido como Doutor Kefir, e a gente solicita aí o seu apoio para se seguir o Dr. Kefir, o Dr. Djalma, lá no Instagram, digita aí no Google, Dr. Kefir, que você vai encontrar. E você que está assistindo aqui a nossa live, já estamos chegando aqui ao final, é um bate-papo tão fluente aqui que o tempo passa voando, né? Se você está gostando, dê o seu like. Se você não está inscrito no canal do Fernando Betete, se inscreva agora. Doutor Djalma, eu já faço o pré-convite aqui público, nós vamos continuar, vamos criar aí, de repente, uma semana aí de lives com o doutor Djalma, entendendo melhor a importância do kefir na saúde humana. E a gente não consegue fazer isso em apenas uma live. Eu tenho certeza que o Dr. Djalma vai aí separar uma agenda aí para que a gente possa continuar. Dr. Djalma, as suas considerações finais nesse momento que a gente está passando aqui para a nossa grande audiência, por favor. Bom, uma coisa importante que eu queria deixar claro o ser humano, ele não é separado em pedaços. Você não pode separar em partes. Você tem que tratar o ser humano integralmente. E integralmente, o homem é espírito, por ordem de importância, tá? Alma e corpo. Cada uma dessas 3 partes é dividida em 3 partes. O corpo é cabeça, tronco e membro. A alma é a mente, a emoção e a vontade. E o espírito é a consciência, a intuição e a interação com o eterno, com o divino. Se você não trata esses 3 pontos, ou esses 9 pontos de uma forma integrativa, você sempre vai ter uma deficiência. Então, lembre uma coisa, que isso tudo, né, a saúde desse ser tão lindo que foi criado por Deus, se reflete no teu rosto, na tua face, no teu sorriso, no teu humor, nos teus olhos, né? Os olhos são a janela da alma. Você olha para uma pessoa, você sabe quem ela é. Quando você olha nos olhos, né? Você vê quem ela é. Então, cuida integralmente de você. Não negligencie a parte espiritual da tua relação com Deus.
Não negligencia o que tu come com tua alma. Para isso, desliga a televisão, que ela não tem o que fornecer para a tua alma. Procura fontes para alimentar a tua mente, que é a parte racional, a tua emoção, que é a parte que sente, e a tua vontade, que é a parte que decide. E o teu corpo procura comer alimentos integrais, de preferência orgânicos, tá? Beber bastante água, não tomar suco de fruta, mas comer a fruta. Eu digo sempre, não desembrulhar, mas descascar tua comida. E você está preparado para enfrentar essa vida que não tem sido fácil ultimamente, não é verdade? Conversamos aqui com o Dr. Kefir, o Dr. Djalma Marques aqui, estamos falando aí há 45 minutos, chegamos ao final aqui dessa live, e eu vou deixar o desafio aqui para a gente continuar a live sobre kefir de água, que o pessoal está perguntando, kefir de leite, e aí a gente vai ter uma live específica sobre o kefir. Como todas as lives, quem acompanha o canal do Fernando Betete, a gente sempre, quando faz uma primeira live com o nosso convidado, a gente faz uma explanação geral, e aí conhecemos aqui o Dr. Djalma, e pela nossa grande audiência aqui, está todo mundo te elogiando, está todo mundo pedindo bênçãos para que Deus continue abençoando o Dr. Djalma. O pessoal está maravilhado com essas informações básicas aqui, inclusive a aula do cocô, né, que ninguém dá muita importância para o cocô, nem as pessoas, e muitos médicos, inclusive, não dão essa importância. Mas... Fernando, Oi. Fernando, você já viu todo animal, quando ele faz cocô, ele olha para o cocô? É verdade. Ele olha, dá uma cheiradinha, né? Mas a gente vai continuar. Doutor Djalma, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É uma honra entrevistá-lo também. E a gente vai combinar depois aqui, a gente vai conversar aqui no particular, a gente vai convidar o doutor Djalma para uma nova live. Tá combinado? Combinadíssimo. Sempre então, às ordens. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho para o Dr. Djalma. Para você que ficou até agora aqui no canal do Fernando Betete, dá o seu like, se inscreva no canal e siga já o Dr. Kefir aí nas redes sociais. Um abraço e até o próximo programa. Grande abraço.